Bom, gente, hoje nós vamos terminar esse capítulo. Falta só uma página. E aí depois a gente já vai entrar na mente incondicionada. E aí eu vou elaborar um material aqui em paralelo a esse capítulo da mente incondicionada, pegando aspectos da mente que outros conteúdos trazem, né? Outros conhecimentos, né? Principalmente o Vedanta. E é trazer alguns apontamentos também aqui do Curso em Milagres, que é muito bom, que tem ali a neutralidade da mente. Mas antes da gente tocar aqui, eu quero trazer uma experiência recente. Eu não sei se eu comentei na outra aula, não lembro, né? Mas eu quero trazer essa experiência, que é uma prática que eu fiz recentemente, para desidentificar aqui uma circunstância, né, uma situação que aconteceu aqui de desafio, vamos colocar assim, um conflito, tá? Vamos colocar como conflito interno. E eu estava até lendo uma parte aqui do livro do Joel, o Homem Não Nasceu para Chorar, que ele repete aquela questão dos conflitos internos, que nunca existe um conflito com alguém ou alguma coisa, né? Sempre é um conflito interno que tem que ser consciência. E a experiência que eu quero trazer é uma experiência voltada aqui para... eu tenho um cachorrinho, né? Ele está lá com o meu pai, não sei se todo mundo sabe, eu estou aqui no Ceará. Vou voltar dia 23. Dia 23 eu já chego em São Paulo. E antes de eu sair com um probleminha lá de saúde. Né? Eu tinha deixado ele mais ou menos, mas eu não sabia que aquela situação ia ficar um pouco mais agravada, né? E o meu pai se desesperou com essa situação. Ele não está acostumado a tomar decisões, né? Não é uma pessoa assim muito antenada, né? Que tem facilidade de perceber as coisas e de tomar uma atitude e resolver as coisas, né? Porque quando a minha mãe era viva, era ela que resolvia praticamente tudo. Então, digamos assim, que ele ficou condicionado a delegar as questões. E ele entrou em desespero e aí ele começou a me mandar várias mensagens, assim, e inclusive manipulando a mente, sabe? O ego começou a manipular no sentido, assim, de que eu tinha que voltar às pressas porque o cachorro estava muito mal, como se o cachorro fosse morrer. Não era o caso, né? Mas aí o medo de que algo aconteça e tire ele da zona de conforto era tão grande que aí ele entrou num estado assim de manipulação, de fazer com que eu me sentisse culpada ou preocupada ao estado de chegar e de realmente tomar os pés pelas mãos, né, tomar uma decisão impensada e aí, né, fazer algo que não precisaria. E aí eu comecei a fazer um trabalho aqui com o Espírito Santo. Isso foi, nós estamos hoje na terça, isso foi semana passada, foi domingo passado, acredito. Comecei a fazer aqui uma conscientização junto com o Espírito Santo, no sentido de me mostrar o que tinha ali por trás, qual era a verdade daquilo, e que corrigisse na minha mente aquela cena, aquela situação toda, né? Para que ambos conseguissem resolver da melhor forma possível, à distância, né? E sem ninguém culpar ninguém. Por quê? Porque nessas situações é muito fácil o ego ele jogar de volta as responsabilidades ou ele culpar o outro, né? E aí você tem todo um conflito generalizado sem necessidade. Então eu comecei a fazer um trabalho aqui de autoobservação, né, de meditação, interiorização, e aí eu fui pedindo algumas noites aqui para que eu fosse corrigido na minha mente aquela cena, porque como a gente estuda aqui, Joel, a gente sabe que tudo bem, na realidade relativa acontecem as coisas, a gente tem as situações, mas
Quem é que está por trás daquelas situações, daquela aparência que está sendo mostrada para nós? Não que a gente não vá tomar ação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que realmente tomar ação aqui, tem que ser prático, mas a minha mente, ela precisa estar descansada na consciência, não no ego. Ela precisa estar ancorada aqui na verdade, não na ilusão. Né? E aí ter discernimento espiritual assertivas. Né? E para você não criar um outro caos, né, do que já estava acontecendo. E aí eu sonhei 4 noites seguidas com eles. Foram 4 noites seguidas. Um sonho pior que o outro. Eu não sei como experiência do trabalho, mas foi um horror, né, na mente. E aí teve uma ocasião que eu tive que me posicionar, né? E aí eu tive que ter muito a direcionar ali. E aí eu me posicionei. E aí, naquele momento, eu tive vou chamar de vislumbre, tá? Do espírito, de olhar para aquela cena e não ver nada separado. Então, eu não me vi separado deles. Para mim, ficou muito nítido que era como se eu estivesse projetando uma imagem e essa imagem estava dentro da minha mente. Eles eram imagens mesmo, tá? Eram formas que tinham nome. Então, o cachorro tinha um nome e o personagem pai tinha outro nome. É só isso. Eram imagens que tinham nome e quem estava por trás era só consciência. E aí eu entendi perfeitamente que não existe ninguém aqui fazendo nada a não ser a consciência. Aquilo ficou muito claro para mim. Aí você questiona, pô, mas então, como é que chega no efeito, por exemplo, do sofrimento, da dor, da perda, ou alguma coisa relacionada a isso? Por quê? O personagem que está ali, ele está identificado com o irreal. Ele está identificado com a separação. Então, ele está escutando o sistema de pensamento de separação, tá? Que é do ego. Ele não está reconhecendo, ele não sabe. Não é nem questão de reconhecer, ele não sabe, tá? Então, digamos assim, os personagens não têm conhecimento da consciência. E não dá para você pedir isso. Não dá. Então, o que foi feito? A partir do momento que na minha mente foi corrigido a ilusão de separação e foi corrigido a visão, aí nós vamos entrar aqui no que o João fala, a percepção de que só a consciência pode agir, eles foram guiados pela consciência. E aí hoje, sendo que o cachorro fez uma cirurgia e foi tudo bem. Então ele conseguiu levar o cachorro para o veterinário sozinho, fez todos os exames no cachorro e conseguiu fazer a cirurgia. Isso, para mim, é histórico. É algo inimaginável. Eu nunca achei que fosse possível. Porque ele não gosta de cuidar sozinho do cachorro, ele não gosta de levar para passear, ele não tem essa inclinação, vamos colocar assim, né? Não é que ele deixa de alimentar o cachorro, não é isso, mas ele não tem essa intimidade, né? E aí eu fiquei surpresa, porque ele conseguiu fazer tudo sozinho. Assim, para mim ficou muito claro que não foi ele que agiu, só, né? Ele agiu mediante uma consciência ali que foi direcionando, mas existe aqui a nossa responsabilidade de a minha consciência sobrepõe aquelas imagens e formas. Vocês estão conseguindo captar a história?
Porque isso é prática. Tá? É prática e eu vou um pouco mais além agora. Além de prática, é um soltar totalmente o controle, porque eu me vi numa situação de querer controlar, então eu estava querendo, de longe, mexer na situação, modificar aquele cenário da melhor forma possível para que eu ficasse confortável e ele também. Para que tudo ocorresse bem. Mas eu não tenho poder sobre isso. Não tenho. Isso ficou muito claro. Muito claro. E aí, a partir daquele momento, eu entendi quando o Joel fala que você não deve querer mudar nenhuma situação, modificar a situação, corrigir a situação. Porque quando você entra nesse estado, você está entrando num estado de controle do ego, de querer manipular algo que está acontecendo na mente, e só o espírito pode fazer a correção. Ok? Então, a consciência que eu estou falando não é essa consciência individual. Eu estou falando da consciência absoluta. Eu estou falando da consciência, aquela que nunca nasceu e nunca morrerá. A consciência primordial, anterior a tudo. Não estou falando da consciência do indivíduo. Para mim ficou claro que só essa consciência existe e é só ela que está operando aqui o tempo todo. O tempo todo é ela quem está por trás de tudo. E aí você pode também... Quer perguntar alguma coisa, Silvia? Eu quero, depois eu gostaria que você falasse novamente, ou depois eu revejo a aula, como que você fez, né, certinho. Você, pelo jeito que você entregou, né? Você confiou, né? Foi isso que eu entendi. Sim. Foi isso. Exatamente. Porque assim, se você não confiar e você não reconhecer que você não tem poder, então a minha ficha caiu no seguinte sentido: eu estava tentando controlar, porque eu estava com medo. Então o medo, ele impede que você veja a verdade. Então quando você está com muito medo de algumas situações, seja ela qual for, gente, vocês estão entendendo? Não estamos falando assim de uma doença, o cachorro não está morrendo, não foi atropelado, não. Ele estava com uma verruga lá que estava prejudicando ele, precisava tirar aquela verruga, porque ela já estava ficando num estado assim de inflamação, poderia, se não ser retirada, chegar num estado mais crítico, né? Então tem que fazer o procedimento, ok? Mas nós estamos levando isso para qualquer situação. Não importa o nome que seja dado para a circunstância e a situação. Não existem transtornos menores e transtornos maiores. Você aplica para tudo. Tá? Então, existiu sim uma ausência de controle, um reconhecimento de que eu não tenho condições de mudar, e não tinha mesmo, que se eu parar para pensar, como é que eu ia poder resolver uma coisa à distância? Eu só tenho uma coisa que eu poderia fazer, enviar dinheiro. E isso ele tem. Não era essa a questão. A questão toda era o medo que estava ocorrendo na pessoa, impedindo ela de tomar a decisão, dela tomar uma atitude, dela fazer a ação. Agora, se eu ficasse com o mesmo medo na minha mente, projetando esse medo, vendo a limitação do outro, vendo, tipo, ele não vai conseguir, ele vai ficar muito perdido, eu vou ter que pedir para alguém, porque passa muitas coisas pela mente. E a mente, ela vai criando. Então, isso que Joel fala aqui, ó, da mente, que ela é uma faculdade criativa, é justamente isso. Quando nesse momento a mente começa a criar mais coisas e ela vai criando e aumentando o cenário que é simples, só que ela vai alimentando aquele cenário de crenças e condicionamentos que a gente tem. É disso que nós estamos falando. Por isso que a mente tem que ser transcendida. Então existe aí um trabalho de autoconfiança, porque
Você agir na presença, você tem que confiar na presença. Você tem que colocar a presença acima de qualquer coisa. Não existe a presença em você, é só presença. E ela vai à frente, aplainando os caminhos. Então eu entendi o seguinte: o único que pode resolver toda aquela situação ali é Deus. Só que não usando Deus. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar. Eu não usei Deus. Eu não pedi assim para ele: olha, vá lá e resolva isso para mim. Não. Eu descansei na consciência. Eu reconheci que é só ela que existe. É um único poder. Então, tudo isso que a gente leu até agora pode ser aplicado nessa situação, nessa experiência, e você pode aplicar praticamente quase todo o capítulo que a gente leu até agora nessa história. Então, você tem que sair da mente, porque a mente ela vai entrar numa faculdade criativa, e aí você tem que descansar no espírito, ou presença, seja o nome que a gente der aqui para isso, não importa. Você confia e você solta. Esse é o verdadeiro soltar. E eu fiquei sabendo através também da clínica que entrou em contato comigo. Então, por que a clínica entrou em contato comigo e não entrou em contato com ele? A clínica me ligou, passando as mensagens que tinha, né, feito tal coisa. Tá. Aí eu falei, então tá conseguindo resolver. E aí depois, hoje, eu vi que realmente tinha solucionado o tal do problema. Só que veja, não era um problema. Por que não era um problema? Porque era uma imagem. Agora a imagem se desfez. A imagem modificou. Concorda? Então ele tinha uma imagem de doença, agora ele não tem mais uma imagem de doença. Quem que transformou a imagem? Não fui eu. Foi a consciência. Por isso que Joel fala: comece resolvendo todos os conflitos na sua consciência. Não existe um conflito com alguém ou alguma coisa, porque o que eu estava tentando fazer? Lutar contra a situação. Ok? E aí, gente, tem a escolha. Olha quantos pormenores existem num trabalho aqui espiritual. São vários apontamentos. Não é uma única coisa, né? Então, existe o soltar, abandonar o controle, você descansa na consciência, você para de lutar com uma situação, você para de lutar contra, né, uma imagem que foi produzida, você trabalha as emoções, porque elas interferem, porque eu conheço meu pai, ele é dramático, então ele entrou no drama, e aí ele repassou o drama. Se eu não estou aqui presente, observando, eu compraria aquele drama. Provavelmente um ano atrás, para mais, sei lá, eu compraria. Tá? Então, assim, é prática todos os dias. Todos os dias. E é óbvio que na hora que você faz a escolha ela é fundamental. Você vira a chave. E aí você vai aplicando para todas as circunstâncias que estão presentes ou que vão surgindo. E solta. Esse é o trabalho da nossa jornada aqui, né? Espiritual é essa. E aí, a gente vai terminar aqui esse capítulo hoje. Né? E o que eu trouxe aqui dessa experiência, ele vai falar aqui nessas entrevistas. Tá? Vou pegar esse trechinho aqui, que foi onde a gente parou. Em fazer a transição, a mente que pensa
projeta e planeja, e uma mente que repouse num estado de lucidez do qual possam fluir as ideias divinas. Olha esse trecho, é justamente isso que eu trouxe. Então, olha só, eu faço uma transição dessa mente que está com medo, então ela está pensando como é que eu vou resolver, como é que eu vou fazer, eu não confio nele, então tem o julgamento também do outro, que eu vejo a limitação do outro, então a minha mente ela projeta, e aí eu faço planos. Então eu vou criar aqui um planejamento da ele e tal, e aí eu começo a arquitetar na mente. Então eu tô no nível da mente. E quando eu estou no nível da mente, eu estou acessando condicionamentos e crenças limitantes. Claro, eu posso ter um bom planejamento, eu posso acionar outra pessoa, aí outra pessoa vai ajudar ele, vai lá, podia pedir para um parente, sabe? Podia fazer N coisas. Né? Não existe o certo e errado. O que existe é apenas uma mudança de paradigma, uma mudança aqui de postura e de padrão. Aí é onde a gente começa a sair da mente e ir para o estado espiritual. Então aí é que ele fala, né? E uma mente que repouse num estado de lucidez. Naquele momento eu estava lúcida. Eu falei, não, peraí. Tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando. O que é isso aqui? Porque assim, eu vou ser sincera, eu amo meu cachorro, eu não quero ver ele sofrer. Eu tô longe dele, mas a gente não quer ver isso, nem com parente, nem com ninguém. A gente quer que o outro esteja bem. Né? Então, como eu não estou lá presente, o que a mente faz? Ela começa a trazer um monte de suposta situação. Então, a lucidez, ela é importantíssima para a gente aqui ter discernimento. Né? Então, olha só, repouso no estado de lucidez do qual possam fluir as ideias divinas. Então, aí vai vindo. Olha, tem tal coisa. Calma, vai ficar bem. Né? Isso daí é uma coisa que vai passar. Eu vou ver tal coisa para você, faz assim, faz assado. Começa a vir as ideias. Mas você não entra no sistema de pensamento do ego do outro. Porque o outro está projetando, gente. O outro está com medo, ele está confuso, ele não sabe o que fazer. Então, quem está estudando esse tipo de conteúdo tem uma responsabilidade maior de transferir esses. Não vou dizer que você vai ensinar a pessoa sobre isso, mas você vai ter que colocar em prática aquilo que você estudou. Isso é prática da presença. As pessoas ficam perguntando, mas como é que eu pratico? É isso. Tá? Contudo, desde a experiência ilusória conhecida como queda do homem, então é uma queda de consciência, então o homem antes era o homem espiritual e agora é um homem material, né, com conceito materialista, a mente tem sido usada como uma faculdade criativa e é o que está na raiz dos nossos problemas e sofrimentos de hoje, porque essa é a função da mente. Então, quando a mente, no seu estado ali, materialista, no seu próprio nível, ela está sendo usada no seu próprio nível, ou seja, ela não se reconhece, a gente não consegue direcioná-la para o espiritual, ela vai trazer à tona todos os condicionamentos, crenças limitantes, limitações, medos, e a gente vai projetar. Tá? Vou só descer um pouco aqui para a gente pegar esse parágrafo.
Olha aqui, esse aqui é um trecho que cabe bem nessa. Assim, quando somos chamados a ajudar nossos familiares, amigos ou os demais, ou mesmo a ajudar a nós mesmos, porque nesse caso eu não ajudei só ele, ajudei também. Eu ajudei a não entrar no mesmo, né, no mesmo sistema, retroceder, né, cair na pegadinha da mente. Em vez de tentar mudar as pessoas ou as condições, ou seja, eu estava tentando mudar uma condição ali, à distância, e eu queria mudar a condição e queria mudar ele. Ou em vez de condenar a nós mesmos ou aos outros, podemos perceber que isso é só mais uma maneira de a mente se nos apresentar. Então a mente, ela é assim, ó, a mente, toda vez que ela entra num estado de sofrimento, ela nega. Então ela entra em colapso, porque ela não quer sofrer, ela quer negar aquilo que está chegando. Então ela interpreta a situação ali a partir do sistema de crença. Então ela está vendo doença, está vendo sofrimento a partir do sistema que já se conhece. Então não é nada novo, tá? Se eu estou interpretando uma situação ali que existe doença, limitação e sofrimento, é porque em algum momento isso já passou por mim. Está condicionado. Eu já estou acostumada com aquilo. Então, é aqui que eu reconheço. Então, quando a pessoa mandou as informações, narrou o episódio, automaticamente ela foi buscar lá no registro, através dos 5 sentidos ali, ela pegou e interpretou a cena. Ah, isso aqui é um problema. Isso aqui é o caos. Isso aqui tem risco de morte. Isso aqui tem isso. Tudo a partir desse sistema que já está aqui rodando. Tá? Porque é o que ele está falando, ó. A maneira de a mente se nos apresentar. Então, é a forma como ela se apresenta para nós, é a partir desse lugar. A ação de curar reside na nossa descoberta de que a mente não é um poder. A mente é larga via de percepção. Então, olha só, a ação de curar. Então, nesse instante, eu só entendo que a mente, ela não consegue fazer nada ali. Ela não tem atributo, ela não tem requisito para isso. Ela não pode mudar nada ali daquela situação. Ela só pode perceber. Então, ela só pode me mostrar ali, né, através dos meus 5 sentidos, o que ela está percebendo. Ela está percebendo um estado, ela está percebendo uma situação. E essa situação está dizendo uma coisa para ela. É isso, é só isso. Ok? E aí, nesse momento, eu abandono a ação da mente. Qual que era a minha ação daqui da mente? É controlar. É eu querer agir na situação. Eu quero tirar o sofrimento dos dois personagens, o cachorro e o tutor ali do cachorro. Você está entendendo? Eu queria que ele entendesse a situação e eu queria que ele ajudasse o cachorro. E que o cachorro não sofresse. É uma situação simples, mas ela se aplica a qualquer outra coisa. Só que não ia funcionar, porque o que está acontecendo? Eu estava usando a minha mente, e a mente ela não pode ser estendida para ele. Essa mente separada não pode ser estendida. Ela é separada. Ela vê o outro como ego. Ela vê o outro como outro. Ela não vê o outro como você, como nós mesmos. Tá? Então, deixa eu descer aqui para a gente pegar o presente. Poderemos observar o quão milagrosamente isso trabalha, sempre que fomos induzidos a cometer qualquer tipo de erro. Era exatamente isso. Eu então estava sendo induzida a usar o poder da mente. Se não o combatermos, mas silenciosamente afirmarmos: Deus
é o grande e único princípio criativo da vida. Não tem nada além disso. O único que estava ali por trás, guiando as duas consciências fragmentadas, é só ele. Ele é o princípio criativo. Como é que eu posso interferir nesse princípio criativo? Eu não posso, tá? Mas eu posso afirmar. A fonte de todo ser, apenas Deus. Tu não terás outro Deus fora de mim. Nenhum outro poder. Então não tem o poder da mente, né? Nenhum outro criador, mas só um. Só Deus é. E o que me aborrece não pode vir de Deus, e sim da mente. É a mente me apresentando um quadro de algum tipo de carência. Então, qual que foi a carência ali? A carência de autoconfiança. A carência de reconhecimento de que parado. Como diz o Joel aqui nessa obra, O Homem Não Nasceu para Chorar, o homem só chora porque ele tem um sentido de limitação. Porque eu me vejo limitado. E foi exatamente assim que eu me senti. Eu me senti limitada e vi o outro limitado. O que você acha que vai resultar disso? Os efeitos não vão ser muito bons, né? Então, eu tenho que sanar a carência. Qual é a carência? De que não tem ninguém ali. Eu tô sozinho. Eu tô abandonado. Quem é que vai me ajudar? É isso que passa pela mente. Mas isso é um ledo engano, né? Aqueles que vivem no espírito têm vislumbres do real ou da criação espiritual e são capazes de discernir o homem real, feito à imagem e semelhança de Deus. E de jamais interfere na harmonia do desenvolvimento e revelação do homem espiritual. Ele vai corrigindo os caminhos. Porque não vamos desconsiderar. Se houve aquela cena, é porque na mente existem os equívocos. Tanto meus quanto lá dos personagens, ok? Todos estão equivocados. Porém, à medida que nós permanecemos nesse lugar, transitamos da mente separada para a mente espiritual, ele vai corrigindo os caminhos. Então, o que foi feito ali? Houve uma clareza na mente, houve uma lucidez, houve um direcionamento, mas a partir da onde? Daqui. É sempre daqui. Daqui para o outro, daqui para o personagem, para a cena. É isso que Joel fez quando ele recebeu ali numa aula, eu não lembro onde que ele estava, não sei se era no Havaí, e ele tinha que pegar um voo de volta, e aí ele recebeu a mensagem de que ele teria um problema no voo. Aí as pessoas têm um engano, né? Dizendo assim, pô, mas o Joel vai ter problemas no voo. Gente, nós estamos interagindo com outras consciências aqui o tempo todo. Consciências fragmentadas que acreditam estar separadas. E aí ele meditou sobre aquilo. E quando ele chegou no voo, ele teve realmente um problema. Só que ele já sabia. Ele já sabia. O que ele fez naquele momento? Ele estendeu essa consciência, porque ele sabia que só existia ela, para todos aqueles que estavam no mesmo voo. Aí a gente pergunta, por que então tinha aquele equívoco? Porque provavelmente várias consciências fragmentadas ali tinham medo da morte, tinham a crença de morrer de acidente de avião, estavam com medo. E o que acontece? Projeta. Então ele corrigiu. Ele sobrepôs a consciência dele para os demais, reconhecendo que não tem poder naquilo. É impossível. Né? E de ver que nada jamais interfere
na harmonia do desenvolvimento e revelação do homem espiritual. Então, assim, aquilo não vai interferir aqui, porque foi daqui para lá. Então, eu mudei na mente, ou conscienciamente, porque a consciência ilumina a mente, que ali eram os personagens sendo o quê? Guiados pela própria consciência. Então, ele corrigiu os caminhos. E quando isso acontece, gente, nós ganhamos paz. A gente ganha muita paz. Essa é a meta. Paz. Paz na consciência, não é na mente. Paz na consciência. Contudo, no nível humano, nossa mente governa nosso corpo e todos os aspectos da criação. E os governa para o bem e para o mal. Então, sempre no nível humano, então no nível separado, essa mente ela vai estar governando o corpo, vai estar ditando ali os pares de opostos. E vai oscilar. Um dia vai estar bem, outro dia pode ser que esteja mal. Num dia nos traz saúde e no outro a doença. Um dia traz a riqueza e outro dia a carência. Pois a mente, sendo da terra, é constituída das duas qualidades. Então, veja, nós não somos essa mente. Essa mente, ela faz parte aqui do mundo. É uma mente dual. Os pares de opostos. Bem e mal. E por isso se manifesta e se exprime por esses extremos. Vou baixar aqui. Até que os acima da mente, não poderemos estar acima dos pares de opostos. Quando a gente faz essa transição, então houve o reconhecimento de que não tem ninguém separado, porque é a consciência que está a minha, então não tem como separar. Nesse exato momento, os pares de opostos eles são anulados. Não tem mais como você ver uma situação boa ou ruim, ela é o que é. Tá? Não tem julgamento. O que tem é a consciência, ela corrige os caminhos, ela endireita, como está na Bíblia, né? Então, ele vai endireitando os caminhos, vai desfazendo a ilusão. É isso. Quando transcendemos a mente e tocamos o reino do Espírito, vivemos num estado de consciência diferente. O que acontece? Nesse instante, uma mente iluminada pela consciência, como ela se desdobrou e a consciência fragmentada ela se expandiu, ela não volta mais para o seu estado anterior. Não mais lançamos mão de afirmações ou negações, remédios físicos ou mentais. Agora fazemos contato com o centro espiritual, onde encontramos paz. E então achamos ter transcendido a atividade mental do bem e do mal. Então, assim, quando se depara com uma situação, ela não é nem ruim e nem boa. Ela é uma aparência. O julgamento daquela cena faz parte da mente dual. Então, ela que vai classificar. Né? Tem uma doença ali, tem um problema ali, tem um caos ali. É isso que ela faz. Tá? E aí eu vou um pouco mais além agora. Quando a situação é corrigida, nós não vamos cair aqui no sistema egóico de enaltecer ou se glorificar ou entrar nessa questão. Porque, assim, não é a gente que faz nada. É tudo obra do Espírito. Tem que tomar cuidado, que é o Joel, né? Vá além também do bem. Porque foi só uma imagem mudada.
Mas existe, claro, a gratidão, né? A gente se sente grato pela transformação de consciência. Vivemos na aparência uma vida que o mundo chama normal, mas que é, na verdade, uma vida espiritual que, em grande medida, é intocada pela atividade da mente sem iluminação. Vamos ler de novo. Vivemos na aparência uma vida que o mundo chama normal. Então, tudo isso que a gente está presenciando atualmente, as pessoas chamam como normal. É normal hoje você ter, amanhã não ter, você ter doença hoje, amanhã não ter, você perder tudo hoje, amanhã você ter, e você essa gangorra eternamente. Para as pessoas, né, esse mundo é normal você viver assim. Mas que é uma vida espiritual que, em grande medida, é intocada pela atividade da mente sem iluminação. É impossível ser real, ser mudado pela aparência da vida. É isso que ele está falando. Eu não posso ser tocado por essa atividade dessa mente que não tem luz. Tá? Corretamente entendida, a mente é um instrumento de Deus, criada por Deus. Não tem nada separado. Ok? Ele apenas usa a mente, como a gente já viu aqui, para fazer as obras. Então, ela passa de ser uma mente criativa para uma mente de percepção. Ela apenas percebe. Então, ela observa. Ela observa as obras sendo, né, feitas. A graça, tá? Resumindo. Portanto, a mente em si mesma, assim como os seus produtos, o sofrimento, a miséria, a escassez, a carência, é só um efeito. Não é a causa. É um efeito. Não é causa, mas efeito. Apenas Deus, a alma ou espírito é causa. E o corpo é a mente, efeitos. Deixa eu... Se permanecermos com a verdade espiritual em nossa consciência, nenhum dos males deste mundo se aproximará de nossa morada, porque a verdade mantida na consciência passa a viver nossa vida. A partir do momento que eu corrijo a mente, reconheço só a consciência, né? Eu crio aqui um campo. Por quê? Só pode ser por ressonância. Se aqui dentro tem equívocos, do lado de fora, que é o efeito, vai se aproximar desses equívocos. Que é aquilo que a gente fala, não tem nada fora que não esteja dentro. Tá? Então, a consciência, né, ela precisa sempre ser preenchida pela verdade. Uma delas é que não existe separação. Vivendo numa atmosfera de discernimento espiritual e preenchendo a consciência com a verdade, momento virá em que a verdade assuma a direção de nossa mente e não nos será mais necessário preencher a mente com a verdade. Então, o que ele está falando? Que no início existe aqui um trabalho que a gente tem que fazer. É aquilo que eu falei um pouco antes. Existe uma prática que ela tem que ser feita no início. Depois que você faz aí, né, o começo, que você inicia, naturalmente o espírito ele já toma conta. Então aí você começa a ser guiado pela graça. Você não precisa mais se preocupar, por exemplo, em fazer o que eu fiz. Ai, vamos sentar aqui, agora eu quero ver essa verdade, eu quero ver o que tem por trás, o que eu ainda não entendi, o que eu ainda não compreendi, o que essa cena quer me mostrar, sabe? Isso é a prática do início, depois você não precisa mais fazer isso.
Porque aí a verdade ela já foi assentada. Você já reconheceu que nada pode existir fora da consciência. A partir daí, será o contrário. Não mais seremos nós a pensar na verdade, lembrando, afirmando, meditando sobre ela. Será a própria verdade a usar nossa mente para se expressar, sempre nos usando, sempre fluindo através de nós. E aqui acaba o nosso capítulo hoje. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum apontamento? Quer trazer algum insight, algum desdobramento? Van, mais explicadinho do que isso é impossível, né? Desenhadinho, assim. O que a gente tem que fazer é Sim. meter o pé, né? Praticar mesmo. De verdade. Sim, praticar. É. Exatamente. Então, não tem segredo. Se você parar para pensar, a espiritualidade é muito simples. Só que exige aí uma disciplina, exige um comprometimento, exige Opa, uma vontade de querer fazer é. essa transição, né? Deixa eu te falar uma coisa. É a mesma coisa no que eu era evangélica, que eu ia na igreja. No sábado, no domingo, na quarta-feira, né? Então, tu ia ali e eles te colocavam, né? A ideia de separação, que Deus está no céu, que tu vai para o inferno, aquela coisa toda. E só que tinha uma pessoa fazendo isso. Só ouvia, né? E na prática agora é tu que tem que fazer. Tu que tem que tomar a direção e tu Sim. buscar. De repente é isso Sim. que a gente resiste, né? É. Eu acho que eu postei aqui para vocês, né? O Joel falando do professor, do mestre. A gente não faz nada pelo aluno no sentido real mesmo, né? A gente direciona nosso caminho, dá um norte, mas todo o processo é feito pelo aluno, né? É feito pela pessoa que está realmente trilhando a jornada, percorrendo o caminho. É verdade. Tá? Então, é aquela coisa, está pronto para todos nós. Para todos nós. Isso aqui é real para todos nós. Talvez o tempo para cada um seja diferente, e é claro que a jornada para cada um é diferente, mas isso é para todos. Tá? E aí é só uma questão de você escolher se você quer fazer agora ou se você quer fazer um outro agora. Tá? Se ninguém tiver mais nenhum apontamento, eu vou encerrar a aula de hoje. Na próxima semana a gente já começa na mente incondicionada, que aí a gente vai trabalhar aí como sair dos condicionamentos e vamos trazendo paralelo e outras informações para a gente somar aqui no trabalho do Joel. Gente, obrigada. Eu desejo uma boa noite para vocês. Boa noite. E até a próxima semana. Fiquem na paz e na graça. Até mais, gente.